Por que as filhas de Ló dormiram com seu próprio pai? Descubra a verdadeira história de Ló na Bíblia. Você já ouviu falar sobre as filhas de Ló e o chocante evento que as levou a dormir com seu próprio pai? Essa é uma história que desafia nossa compreensão e nos faz questionar os limites da moralidade humana. Na Bíblia, essa narrativa é cercada de mistérios e lições que poucos conhecem profundamente. Afinal, o que realmente aconteceu para que essas jovens tomassem uma decisão tão extrema? E o que essa história revela sobre as consequências das escolhas que fazemos sob pressão? Neste vídeo, você vai descobrir a verdadeira história de Ló, um relato que vai além da superfície e nos leva a refletir sobre os dilemas morais que ainda ressoam nos dias de hoje. Prepare-se para uma jornada através de uma das passagens mais intrigantes e desafiadoras das Escrituras. A história de Ló começa com uma jornada que muitos considerariam promissora. Após a morte de seu pai, Ló se junta ao seu tio Abraão, uma figura central entre os personagens bíblicos, e juntos prosperam na terra que Deus prometeu a Abraão. No entanto, enquanto Abraão segue guiado por uma fé inabalável, Ló toma decisões que revelam sua inclinação para o materialismo. Ele escolhe as terras férteis perto de Sodoma, uma escolha aparentemente vantajosa, mas que, nas entrelinhas, já traz o prenúncio de dificuldades futuras. Afinal, a riqueza nem sempre vem acompanhada de paz. Enquanto Abraão continuava a prosperar, mantendo-se fiel ao propósito divino, Ló se deixava guiar pelos olhos, atraído pelas aparências e promessas de conforto. Essa escolha, influenciada por desejos mundanos, o levou para uma cidade marcada pela corrupção. Aqui é importante refletir. Quantas vezes na vida somos tentados a escolher o caminho mais fácil, sem considerar as consequências? As filhas de Ló, mais tarde, também enfrentariam dilemas morais, mostrando como as escolhas de uma geração afetam as próximas. Ló, talvez inconsciente, se distanciava cada vez mais das orientações que poderiam manter sua família segura. As terras férteis de Sodoma simbolizavam um conforto ilusório, um convite para os perigos que o aguardavam. Abraão, por outro lado, firmava-se em sua fé, demonstrando que as escolhas baseadas em princípios sólidos, mesmo que difíceis, trazem resultados duradouros. Nesse contexto, as filhas de Ló e os eventos que viriam a seguir mostram como as decisões, por mais inocentes que pareçam, podem desencadear consequências profundas e inesperadas. Abraão e Ló são personagens bíblicos cujas vidas e escolhas revelam contrastes profundos. Enquanto Abraão é conhecido por sua fé inabalável e disposição em seguir a vontade de Deus, Ló, por outro lado, demonstra uma tendência a tomar decisões baseadas em ganhos materiais e conforto imediato. Essa diferença fica evidente quando Ló opta por se estabelecer nas terras férteis perto de Sodoma, uma escolha que, à primeira vista, parece vantajosa, mas que ignora os perigos morais daquela região. Esse contraste entre fé e materialismo é um lembrete poderoso de que nem todas as oportunidades que brilham são ouro. As escolhas de Ló o levam para um caminho complicado. Ao se distanciar de Abraão e se aproximar de Sodoma, ele se expõe a influências que colocam em risco não apenas sua vida, mas também a de sua família. É aqui que a história das filhas de Ló começa a se desenhar nas entrelinhas, mostrando que o ambiente em que vivemos impacta profundamente nossas decisões. Ao escolher Sodoma, Ló não só comprometeu sua própria integridade, mas também abriu as portas para as provações que suas filhas enfrentariam mais tarde. Essa narrativa nos ensina sobre a importância de avaliar nossas escolhas com cautela. Abraão, guiado pela fé, construiu uma vida que ressoou em gerações, enquanto Ló, atraído pelas riquezas aparentes de Sodoma, viu sua família mergulhar em crises morais.
Ló e as suas filhas se tornaram personagens bíblicos que exemplificam como decisões baseadas em desejos mundanos podem levar a consequências devastadoras. Ao refletir sobre as escolhas de Ló, somos chamados a ponderar sobre nossas próprias decisões e a considerar se estamos sendo guiados por valores duradouros ou por tentações passageiras. Sodoma, onde Ló escolheu se estabelecer, não era apenas uma cidade próspera. Era um lugar profundamente corrompido, onde a moralidade havia sido há muito esquecida. A vida em Sodoma, para Ló e sua família, trouxe desafios que iam muito além do conforto material. A narrativa bíblica descreve Sodoma como um epicentro de depravação, onde os habitantes estavam imersos em práticas que ofendiam profundamente os preceitos divinos. Dentro desse ambiente, Ló se viu em uma posição difícil, tentando preservar sua integridade enquanto estava cercado pela escuridão moral que envolvia a cidade. O pecado das filhas de Ló, mais tarde na história, pode ser visto como uma consequência direta da corrupção de Sodoma. A cidade era um lugar onde os valores estavam distorcidos, e isso teve um impacto duradouro na família de Ló. O ambiente ao redor influencia nossas ações, e Sodoma foi o cenário de tentações e perigos que moldaram as escolhas difíceis que Ló e suas filhas acabariam fazendo. O relato bíblico destaca como as influências externas podem corromper até mesmo os que tentam se manter justos. Dentro desse contexto, a história das filhas de Ló na Bíblia ganha um significado ainda mais profundo. A decisão de Ló de se instalar em Sodoma, inicialmente motivada por vantagens materiais, resultou em uma série de eventos que culminaram em momentos de grande conflito moral. A oferta controversa de Ló para proteger os anjos visitantes ao custo da inocência de suas filhas é uma demonstração da gravidade da corrupção de Sodoma. Esse evento é um lembrete poderoso de que as escolhas que fazemos podem nos colocar em situações onde nossos valores são severamente testados. A história de Sodoma e Gomorra não seria completa sem mencionar o julgamento divino que recaiu sobre essas cidades. A decadência moral de Sodoma atingiu um ponto em que a intervenção divina se tornou inevitável. A visita dos anjos à casa de Ló marcou o início do fim para Sodoma, um momento de confronto entre o bem e o mal. Ló, que havia se integrado à vida da cidade, encontrou-se em uma posição precária, precisando tomar decisões difíceis, em meio a uma comunidade que havia perdido qualquer senso de moralidade. O julgamento divino, nesse contexto, foi uma resposta à corrupção desenfreada que dominava Sodoma. O episódio em que Ló oferece suas próprias filhas aos homens de Sodoma é um dos momentos mais controversos e sombrios da narrativa bíblica. Esse ato, que chocaria qualquer leitor moderno, revela a profundidade da degradação moral em que Ló estava imerso. Sua tentativa de proteger os anjos à custa da dignidade de suas filhas mostra como as circunstâncias extremas podem distorcer o julgamento humano. Ló e as suas filhas, que antes eram figuras inocentes na história, tornam-se personagens envolvidos em um drama moral complexo, onde as escolhas feitas sob pressão deixam marcas indeléveis. O julgamento de Deus sobre Sodoma, entretanto, foi inexorável. As cidades foram destruídas por fogo e enxofre, deixando para trás um deserto desolado como testemunho da ira divina. A oferta de Ló, que tentava desesperadamente salvar os anjos, não impediu o desfecho trágico. As filhas de Ló, que sobreviveram ao cataclismo, levariam consigo não apenas a memória da destruição, mas também as cicatrizes emocionais de viver em uma sociedade tão corrupta. A destruição de Sodoma serve como um aviso eterno sobre as consequências da depravação humana e o peso das decisões morais. No momento em que o destino de Sodoma estava selado,
a narrativa bíblica nos apresenta uma cena de grande importância, a intercessão de Abraão. Em um gesto de coragem e compaixão, Abraão se coloca diante de Deus para implorar pela salvação da cidade, caso nela fossem encontradas pessoas justas. Essa negociação ousada mostra a profundidade da fé de Abraão e sua crença no poder da misericórdia divina. Ao argumentar com Deus, Abraão não apenas tenta salvar seu sobrinho Ló, mas também demonstra uma compreensão profunda da justiça divina, onde a retidão de poucos poderia, quem sabe, salvar muitos. Essa súplica de Abraão é um dos momentos mais tocantes da Bíblia, ilustrando o poder da oração intercessória. Abraão, movido por seu amor a Ló e seu senso de justiça, nos ensina que é possível lutar pelo bem mesmo em meio a circunstâncias desesperadoras. Ele sabia que Sodoma estava além de qualquer redenção, mas ainda assim buscou um caminho de salvação para aqueles que pudessem ser inocentes. A intercessão de Abraão nos lembra que, em nossas vidas, também podemos interceder pelos outros, buscando justiça e misericórdia em um mundo cheio de incertezas. Porém, o resultado final não foi o que Abraão esperava. Mesmo com sua insistência e argumentação, não havia pessoas justas suficientes para salvar a cidade. A destruição de Sodoma se tornou inevitável, e Ló e suas filhas tiveram que enfrentar as consequências do ambiente corrupto onde escolheram viver. A intercessão de Abraão, ainda que não tenha alterado o desfecho, deixou um legado de fé e compaixão. Ló e as suas filhas foram resgatados, mas não sem antes passar por provações que revelariam os desafios morais e emocionais que viriam a seguir. A fuga de Ló de Sodoma é um dos episódios mais dramáticos da narrativa bíblica, onde a urgência em escapar da destruição iminente revela a gravidade da situação. Os anjos, enviados para resgatar Ló e sua família, instaram para que eles não olhassem para trás, mas seguissem em frente, deixando para trás tudo o que conheciam. No entanto, a esposa de Ló, incapaz de resistir à tentação, desobedeceu à ordem divina e olhou para trás, sendo transformada em uma estátua de sal. Esse momento simboliza o peso das escolhas e as consequências de não seguir as direções divinas, por mais difíceis que possam parecer. Após a fuga, Ló e suas filhas se encontraram em um estado de completo isolamento, vivendo em uma caverna, afastados de qualquer civilização. As filhas de Ló, imersas em medo e desespero, tomaram uma decisão chocante: embriagar o pai para que pudessem conceber filhos e assim garantir a continuidade da família. Esse ato, que à primeira vista pode parecer repulsivo, é profundamente influenciado pelas circunstâncias extremas em que se encontravam. A história das filhas de Ló na Bíblia é uma reflexão sobre até onde o desespero e a falta de esperança podem levar o ser humano a agir contra os valores que outrora defendia. Os filhos nascidos desse ato, Moabe e Amon, se tornariam ancestrais de nações que mais tarde se oporiam a Israel. Essa parte da história, embora trágica, ilustra como as escolhas, mesmo aquelas feitas em desespero, têm repercussões que se estendem por gerações. Ló e suas filhas, personagens bíblicos envolvidos em um enredo de redenção e tragédia, nos mostram que as consequências de nossas ações podem ultrapassar o presente e moldar o futuro de maneiras que não podemos prever. O isolamento e as decisões tomadas por Ló e suas filhas são um lembrete de que, mesmo em meio à adversidade, as escolhas morais continuam sendo de extrema importância. A história de Ló é uma poderosa narrativa sobre escolhas morais e suas consequências, tanto imediatas quanto duradouras. As decisões que Ló tomou, desde escolher as terras férteis perto de Sodoma até sua relutância em abandonar a cidade,
refletem a luta entre os desejos materiais e as exigências espirituais. Essa luta interna é algo que todos nós enfrentamos em algum momento de nossas vidas. Ao observarmos a história das filhas de Ló e os eventos que se desenrolaram, fica claro que escolhas impulsionadas por desejos mundanos frequentemente levam a caminhos sombrios e desafiadores. A vida de Ló serve como um aviso sobre o perigo de colocar as necessidades materiais acima das espirituais. A relevância dessas lições não se limita ao passado distante. Na sociedade contemporânea, somos constantemente confrontados com decisões que testam nossos valores e integridade. Ló e as suas filhas são exemplos de como as pressões externas e as tentações podem nos levar a comprometer nossos princípios. Hoje, mais do que nunca, é crucial que façamos escolhas que reflitam nossos valores mais profundos, resistindo às tentações que nos cercam. As histórias bíblicas, como a de Ló, nos oferecem sabedoria atemporal, mostrando que as consequências das escolhas imorais são inevitáveis e podem impactar não apenas a nossa vida, mas também as gerações futuras. A história de Ló também serve como um lembrete para permanecermos firmes em nossa fé, mesmo diante das adversidades. A capacidade de Abraão de interceder por Ló e a eventual salvação de sua família mostram que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança para aqueles que mantêm sua fé intacta. As filhas de Ló, por outro lado, ilustram o perigo de perder de vista os valores éticos em tempos de crise. Portanto, a história de Ló e suas filhas na Bíblia nos convida a refletir sobre nossas próprias vidas e a importância de fazer escolhas morais e éticas, independentemente das circunstâncias. A história de Ló e suas filhas nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências das escolhas que fazemos, especialmente quando estamos sob pressão. Ao longo dessa narrativa, vimos como decisões tomadas em momentos de desespero podem ter repercussões que se estendem por gerações. Mas e você? Quais escolhas tem feito em sua vida? Será que elas estão alinhadas com os valores que você acredita ou você está se deixando levar pelas pressões do mundo ao seu redor? É hora de refletir e tomar as rédeas de sua própria história. Como Ló, todos enfrentamos dilemas morais, mas podemos escolher um caminho que nos leve à paz e à retidão. Agora, se você deseja continuar explorando histórias bíblicas e aprendendo com elas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Juntos, podemos aprofundar nosso conhecimento e fortalecer nossa fé, enfrentando os desafios da vida com sabedoria e coragem.